Bom, então, gente, na aula de hoje, nós vamos continuar falando sobre o dimensionamento de formas de madeira. Já faz um tempo que a gente não tem esse encontro, né? Semana passada foi feriado. E aí eu mandei, na última segunda-feira, um vídeo explicando sobre as transversinas e sobre os pontalites. Então, hoje a gente vai aplicar, né, todo aquele dimensionamento, né, que eu havia explicado no vídeo. E a gente vai usar o mesmo dimensionamento que a gente utilizou na última aula, né, naquele mesmo exemplo. O que acontece? A gente tem os painéis, né, a gente fez o da forma para a laje, né, então a gente tinha os painéis que continham a laje de concreto, né, aí a gente fez o cálculo, as combinações, né, referente à carga, né, sobre esses painéis, e agora a gente vai tentar definir, né, o espaçamento entre as transversinas, né, e fazer a verificação com relação a se essa transversina irá resistir ou não à solicitação, tá? A transversina nada mais é, né, que um vigamento, né, que vai ficar contendo o painel, né, então a gente vai ter os painéis e por baixo dele a gente vai ter as transversinas para suportar a carga do painel. Então, basicamente, as transversinas vão resistir às solicitações dos painéis. Bom, então, antes de começar, vou pedir para vocês que fiquem aí com a calculadora, tá? Em mãos, porque a gente vai precisar muito nessa aula, tá? Vamos lá. O exemplo que a gente tinha visto na aula passada foi esse, né? Onde eu tinha uma laje para um reservatório, né? Aí eu passei esse desenho em planta e em corte. Então, a gente tinha dimensionado, a princípio, apenas o painel, né? A gente sabia a carga que ele teria que suportar, né? E eu já tinha passado os dados referentes a esse painel, né? Eu passei as dimensões, né? A espessura da chapa, o peso específico do compensado, né? Passei todas essas informações que estão aqui, né? E aí, vale ressaltar que a gente vai precisar de algumas informações básicas para fazer essas verificações para as transversinas. Então, o que a gente tem que pegar daqui dos dados é a espessura da chapa, que é 12 milímetros, tá? E outras informações que vão ser relevantes referente a essa chapa compensada para o cálculo da transversina. A gente tem, né, um catálogo que vai explicitar todas essas informações referente a essa chapa, tá? Então, e esses dados que eu estou mostrando complementar a chapa tem que ser fornecido pelo fabricante. Então, a gente vai ter a tensão de ruptura, flexão, né, que são esses dois valores aqui, tá? A tensão admissível à fricção, né? A gente sempre, eles sempre vão fornecer esses valores de tensão na ruptura, tá? E o modo de elasticidade à flexão. Tem mais informações que ele fornece, tá? Todas elas é importante a gente coletar para fazer esses cálculos, tá? O que seria essas barrinhas, né? Ou esse símbolo que está depois desses valores de e também de modo de elasticidade. Isso se refere a que sentido esses valores foram obtidos. Perpendicular à fibra, né, que seria esses dois tracinhos, um do lado do outro, perpendicular não, paralela à fibra, ou perpendicular esse Tzinho de cabeça para baixo, né?
Então, esses dois símbolos vão indicar a direção dessas resistências, tá? Volto a ressaltar que quando a gente fala de madeira aplicada à estrutura, o que vai interessar para a gente, né, vai ser aquela referente a paralela às fibras, tá? Que vai ser um eixo longitudinal, né, ao comprimento dessa árvore, né, o crescimento dessa árvore. Ela que vai fornecer uma resistência maior, né? Aqui a gente já consegue perceber isso. Percebam aqui na tensão de ruptura à flexão que o valor de ruptura paralela às fibras é superior a perpendicular às fibras, tá? Então, ela sempre vai fornecer um valor maior e é nela que a gente vai tentar dispor as madeiras para que resistam melhor a essa solicitação, tá? Então, o que a gente vai ter que pegar daqui para fazer as verificações da transversina em específico é o módulo de elasticidade à flexão, tá? Que é esse módulo aqui paralelo às fibras, que é o 87.156 kgf por centímetro ao quadrado. Então, esse valor aqui, né, vai ser um valor importante para a gente fazer os nossos cálculos, tá? Relembrando, né, o que a gente fez na última aula, a gente fez as combinações, a gente fez a combinação de serviço e a combinação última, né, com os dados que a gente tinha. Então, a gente determinou o peso específico do concreto, o peso específico desse compensado, a gente estimou qual que seria a sobrecarga, né, durante a execução dessa estrutura. A gente ainda considerou o impacto e a vibração, né, quando a gente lança esse concreto, tá? E aí a gente fez todas essas considerações e chegamos nesses dois valores, né, que foram os valores de combinação última e de serviço. Esses dois valores vão ser importantes também no nosso cálculo, tá? Então, a combinação de serviço deu 3,5 kN por metro quadrado e a combinação última deu 6,748 kN por metro quadrado. E a gente verificou também com relação à resistência, tá? E a gente chegou nesse valor aí, né, que é uma resistência referente à compressão e à tração, que eu falei com vocês, né, que se tem compressão e tração, a gente está falando mais especificamente, né, de um efeito da flexão, né? Se a gente tem flexão numa peça, né, se a gente olhar as tensões internas nessa peça, a gente tem provocando compressão e tração. Então, a gente chegou nesse valor de 1,0794 kN por centímetro quadrado. Então, esses três valores vão ser importantes no cálculo da transversina. Bom, a primeira coisa que a gente precisa determinar na transversina é com relação à distância entre elas, né? A gente, primeiramente, o que a gente vai pensar é com relação, né? A gente vai imaginar um corte no painel, tá? Então, essa linha aqui, essa linha preta aqui, vai representar o painel. E o que a transversina vai fazer? Ela vai conter esse painel, né? Ela vai suportar esse painel, como se fosse um apoio para esse painel. Então, a gente vai colocar aqui, supor, dois apoios, e vamos considerar um apoio do primeiro gênero e um apoio do segundo gênero, para a gente ter um sistema isostático, né? Um sistema determinado, né? E estável, tá? Então, a gente vai ter essa situação. Então, a gente tem o painel, que é essa linha, né, horizontal, e vamos ter os apoios, que são as transversinas. Nisso, esses apoios vão estar a uma certa distância, que é a distância LT, que é justamente essa distância entre as transversinas que a gente quer obter. Outra coisa, né, que a gente já viu é que tem uma carga sobre esses painéis, tá? E é uma carga distribuída, como a gente já viu, né? É uma carga, na verdade, a gente determinou uma carga distribuída em área. Então, se a gente está vendo um painel em corte, né, como uma viga biapoiada, né? Então, a gente tem que ver uma carga que está ali sobre linha. Então, a gente tem que pegar aquela carga que está sobre área e transformar ela em uma carga sobre linha.
como que a gente faria isso? A gente tiraria uma determinada dimensão desse painel e, né, faria essa determinação dessa carga linear, né? Ou seja, força por um comprimento, né? No caso, quilonewton por metro. Então, como que a gente vai determinar essa carga? Essa carga a gente vai chamar de PD, tá? E mais especificamente, a gente, para determinar as distâncias entre transversinas, a gente vai pegar a carga de uma combinação de serviço, né, no estado limite de serviço. Então, a gente vai pegar aquela combinação que a gente determinou para o estado limite de serviço e multiplicar por uma largura, né, uma dimensão desse painel. Bom, essa dimensão que a gente vai pegar vai ser uma dimensão unitária, tá? Toda vez que a gente mexe com alguma coisa que é em área, né, que é painel ou laje, né, chapa, a gente pega uma largura unitária sempre para fazer os cálculos, tanto para dimensionamento de armadura, enfim, a gente sempre pega uma largura unitária. Então, a gente vai pegar uma largura unitária. Ah, mas eu sei qual que é a largura. Não, aqui a gente não tem certeza aonde vai estar posicionado essas transversinas. Então, eu não posso pegar a largura inteira da chapa do painel. Eu tenho que pegar uma largura unitária para poder estimar isso aí. Porque talvez em uma chapa eu tenha 4 transversinas dispostas. Então, não significa que vai ser uma distância entre 2 transversinas, tá? Então, por isso eu pego uma largura unitária. Lembrar que eu estou pegando também a espessura, né, dessa chapa, que é 12 milímetros. Então, eu tenho que ter esses valores em mente. Bom, então, eu pego o valor de QED, né, do estado limite de serviço, que a gente obteve na combinação, que é 3,5 kN por metro quadrado, e multiplico pelo valor de largura unitária dessa peça, desse painel, que é 1 metro. Então, eu vou obter uma carga linear de 3,5 kN por metro. Então, essa carga é que está atuando aqui, né, nessa viga, né, que a gente supôs aqui. Bom, então, feito isso, né, eu já tenho a carga que está atuando sobre esse elemento, tá? E aí, eu tenho que tentar determinar essa distância. Como que eu determino essa distância entre transversina? Eu pego aquela verificação que a gente faz para o estado limite de serviço, que é com relação à flecha, né, que esse painel pode ter, ou seja, o quanto essa flecha, esse painel pode curvar, né, o quanto que ele vai deformar aqui, quanto que ele vai ceder aqui para baixo, né? Então, eu vou ter uma flecha total, que é devido ao carregamento, e uma flecha limite, que é aquela estabelecida em norma, que a gente tem que conter esse deslocamento, né, de forma que não ultrapasse esse limite. Então, para eu ter isso, né, as transversinas vão tentar minimizar esse deslocamento. Então, a gente vai colocar essas transversinas, né, debaixo dos painéis, tentando conter justamente essa barriga que vai formar com o carregamento nesses painéis, né? Então, a gente sabe que a tendência do painel fazer isso aqui, então a gente vai tentar colocar transversinas, né, para tentar limitar essa curvatura, né, essa barriga, né, que a gente fala também. Bom, então a gente vai pegar o total, né, que deve ser menor ou igual ao U limite. Bom, então, eu tenho que calcular o total por essa forma e o U limite é dada por essa forma. Então, perceba que eu tenho aqui, né, o comprimento, né, a distância entre as transversinas, LT, a quarta, tá? Aqui eu tenho um módulo de elasticidade a flexão, né, que a gente tem peças aqui, né, no caso do painel, que está sendo fletida, a inércia da seção do painel, tá? A carga, né, que seria essa carga linear que a gente acabou de calcular. E esses valores 5 e 384 são valores constantes que são empregados na fórmula, tá? O limite é um valor de 1 mais a relação de LT sobre 500.
Lembrar que esse valor de 1, né, essa equação toda, ela é dada em milímetros, tá? Então, o LT, ele tem que ser fornecido em milímetros, tá? Esse 1 aqui, ele é milímetros, por isso o LT tem que ser dado em milímetros, tá? Esse 500 é um valor constante. Isso vai ser importante, tá? Na hora da gente fazer as determinações. Então, o primeiro cálculo que a gente vai fazer é do U total, tá? A gente vai calcular esse U total em função de LT. Então, perfeito. Eu tenho essa forma. A gente não sabe o valor de E e o valor de I. Bom, o valor de E eu disse no enunciado. O valor de E é o módulo de elasticidade, a flexão, né, paralela às fibras. Né? Por isso que eu frisei para vocês decorarem. Bom, nessa forma em específico, para a gente não usar valores muito pequenos, a gente vai transformar todas as unidades em centímetros, tá? Então, essa primeira unidade aqui, né, da carga, a gente vai transformar em quilonewtons por centímetros, tá? Então, é basicamente eu dividir essa carga por 100, tá? Então, eu dividi essa carga por 100 ou multipliquei por 10 a menos 2, tá? Se quiser colocar, né, a divisão, né, pode colocar, vai dar 0,035, tá? Fique à vontade se achar mais fácil. O módulo de elasticidade, né, paralela à fibra, tá? Isso em relação à flexão, é de 87.156 kgf por centímetro ao quadrado. Já está em centímetro ao quadrado, porém, não está na mesma unidade de força. Está em kgf, enquanto minha carga aqui que está atuando aqui na viga está em quilonewton por centímetro. Então, eu vou transformar esse kgf em quilonewton. Como que eu faço essa transformação? Eu divido essa carga por 10, tá? Na verdade, seria dividir pela aceleração da gravidade. Mas a aceleração da gravidade é 9,8, né? E vai por aí, várias casas. A gente arredonda esse valor para 10 para simplificar aqui no nosso cálculo. Então, a gente vai ter um valor de módulo de elasticidade à flexão de 871,56 quilonewtons por centímetro ao quadrado, tá? Então, é esse valor que a gente vai utilizar na fórmula. O próximo valor que a gente precisa obter é a inércia da seção, né? No caso, né, se eu estou falando dessa viga, é a inércia do painel, né? Então, a inércia, ela vai ser dada como a largura vezes a altura, que é a espessura, ao cubo, dividido por 12, tá? Então, eu vou transformar todas essas unidades em centímetros. Eu falei que o B, a largura, é um valor unitário, que é 1 metro. Eu vou transformar isso em centímetros. 1 metro em centímetros é 100. Então, vai ser 100 vezes 1,2, né, que a espessura dessa chapa é 12 milímetros, então eu transformo para centímetro, tá? Então, vai ser 1,2 ao cubo dividido por 12, tá? Então, eu faço essa conta aí, eu vou chegar no valor de 14,4 centímetros a quarta, tá? Porque eu estou falando de inércia. Bom, então agora eu já tenho todos os valores da minha fórmula, né? Eu já tenho o PD, tá? Que é 3,5 vezes 10 a menos 2. O LT é o que eu quero. Eu tenho o E, que é 871,56. E tenho a inércia, que é 14,4. Bom, então, eu consigo lançar todos esses valores na fórmula, tá? Então, eu vou ficar com essa fórmula aí, tá? Com essa disposição. Vou pedir para vocês calcularem, tá? Só essa parte aqui. Multiplica 5 vezes 3,5 vezes 10 a menos 2 e divide por esse valor aqui dessa multiplicação, tá? Isso vai ser importante para os nossos cálculos futuros, tá? Façam aí, tá? Vou aguardar vocês fazerem, tá? É importante vocês treinarem isso aí, né? Vocês vão acabar fazendo esses cálculos.
Ô, Glossman, a primeira parte do meu deu 0,41 vezes LT a quarta. 0,41? É, O meu deu Deu 3,63. 3, uai. 3,63 vezes 10 a menos 8. É. Você fez alguma conta errada aí. Refaça essa conta de novo. Tem que dar esse valor que os meninos comentaram, tá? Tem que dar 3,63 vezes 10 a menos 8. Ah, não, é porque eu fiz só a primeira parte de cima. Ah, tá. Você fez só essa parte de cima e não É, dividiu. ainda não. Beleza. Vê se você chega nesse valor. Bom, gente, esse valor dá um valor muito pequeno, né? 3,63 vezes 10 a menos 8, tá? Bem pequenininho, porque a gente está dividindo um número pequeno para um número muito grande aqui embaixo, tá? E aí, percebam o seguinte, tá? A gente tem esse número. Se a gente jogasse todas as unidades aqui, a gente ficaria com esse número dividido por centímetro ao cubo, tá? Isso mostra, né, que a gente dividindo com aqui, né, com um comprimento a quarta, a gente vai ficar com deslocamento, né, com uma unidade em centímetro, tá? Então, a gente deve guardar esse resultado aqui, porque a gente não consegue obter o LT sem ter o U total, né? A gente precisaria do U total para a gente obter o LT, tá? Então, a gente vai para a próxima fórmula, que é o U limite, tá? Que é 1 mais LT dividido por 500, tá? Então, como eu disse para vocês, o 1 aqui nessa forma, ele está em milímetros, tá? Esse 0,002 aqui é a divisão de 1 por 500, tá? Eu não vou usar número fracionário, que vai dificultar a minha resolução, tá? Então, eu transformei nessa fração em um número, né? Então, 0,02 multiplicando LT. Bom, eu não estou trabalhando em milímetros, né? A fórmula que eu obtive para o total, né, o valor resultado, foi em centímetros, né? Então, eu vou transformar essa equação em centímetros também, tá? Então, eu pego esse 1 e transformo em centímetros. É só dividir por 10. Então, eu vou ficar com 0,1 mais 0,02 LT. Por que eu não transformei esse 0,02? Porque esse valor é um valor constante, tá? Então, ele não tem unidade, ok? Então, eu não transformo ele, deixo do jeito que tá. Bom, mas eu não posso somar 0,1 com 0,02 vezes LT, né? Eu teria que ter esse 0,1 multiplicado por LT para poder fazer a soma, tá? Bom, então eu já obtive os dois lados da inequação, né? Então, eu tenho essa inequação, o total menor ou igual ao limite. Eu obtive o total e obtive o limite. Então, eu obtive esse resultado. Aqui desse lado da inigualdade, eu tenho o valor que a gente obteve, 3,63 vezes 10 a menos 8 vezes LT a quarta. E do outro lado, eu tenho o limite, 0,1 mais 0,02 LT. Eu coloquei a unidade aqui só para lembrar, né, que a gente está trabalhando em centímetros, ok? Vou passar todos esses valores para o outro lado e deixar aqui zero, tá? Então, eu vou ter essa equação, tá? Essa equação, eu poderia trocar esse LT por x e a gente perceberia que a gente tem uma equação de quarto grau, tá? E se eu tenho uma equação, né, para eu conseguir solucionar ela, essa inequação aqui não vai nos ajudar. Então, eu vou colocar uma igualdade, tá? Para eu conseguir resolver essa equação, ok? Então, eu vou ter essa equação, que é uma equação do quarto grau. Aí vocês vão vir e falar assim, professora, eu não sei resolver equação de quarto grau. A gente está ainda resolvendo de segundo grau. Pois é. Nem eu sei resolver essas equações de quarto grau, para ser sincero, tá? Então, olha só, a equação de quarto grau, ela tem essa cara aí,
tá? A gente tem esses valores de A, B, C, D e E são coeficientes, né, que vêm acompanhados aí dessas incógnitas, né, que é X, né, e são valores importantes para a gente poder determinar a raiz dessa equação, tá? Então, essa é a cara da equação de quarto grau. Só que eu acabei de falar, né, que a gente não tem condições para resolver essa equação de quarto grau. É uma equação que tem uma solução muito complexa, tá? Há uma matemática por trás dela muito sofisticada que não cabe nessa disciplina explicá-la, tá? Então, a gente vai usar uma calculadora que vai resolver essa equação para a gente da melhor forma possível, tá? Essa equação, eu coloquei o link dela aqui, tá? Para vocês depois acessarem, ok? Então, nela a gente coloca esses coeficientes A, B, C, D e E que existe nessa equação, tá? Lembrando que a nossa é essa daqui, ok? Então, a gente tem que saber quais são esses valores para a gente conseguir determinar a raiz dessa equação, tá? Então, o valor de A é justamente esse valor que acompanha a incógnita a quarta, tá? Então, o valor de A, na nossa equação, é esse valor de 3,63 vezes 10 a menos 8. Só que, nessa calculadora, a gente não tem esse 10 elevado a menos 8. A gente tem que usar um número inteiro, tá? Então, eu transformei, né, essa multiplicação aqui no número, tá? 0,000000, aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 zeros, tá? 363, tá? Eu tenho que usar todo esse número aqui, senão eu não consigo resolver a equação. Eu tenho a incógnita B, o coeficiente B, desculpa, nessa nossa equação? Não. Não. Percebam que aqui eu tenho LT a quarta e LT, ou seja, LT elevado a 1, né? Então, eu não tenho um X ao cubo, né? Ou um LT ao cubo. Então, o meu B aqui, ele é zero, tá? E esse C? Eu vou ter esse coeficiente C? Também não. Não, o C é zero também. Então, eu vou ter o valor de D. O valor de D é menos 0,002. E olha, gente, quando eu tiver um sinal trocado, né? Tipo assim, se eu tiver um valor negativo, eu tenho que inserir esse valor na hora de informar a minha calculadora. Eu tenho que colocar o negativo, tá? E eu tenho o valor de E, que é menos 0,1, tá? Então, eu vou mostrar aqui para vocês agora. Deixa eu abrir aqui a calculadora. Essa aqui é a calculadora, tá, gente? Vocês estão vendo aí o site? Sim. Então, essa aqui é a calculadora. Aqui eu já até forneci os valores, ó. Eles vêm com coeficiente A, coeficiente B, coeficiente C, coeficiente D e coeficiente E. Então, ó, aqui eu já forneci o valor de A. Lembrando um detalhe, tá? Ele não aceita vírgula, ele aceita ponto. Então, no lugar da vírgula, vocês devem colocar ponto, tá? Então, eu forneci valor de zero nos coeficientes que nós não temos, que é o coeficiente B e C. O coeficiente D, eu tenho que fornecer o sinal dele, se é um sinal oposto ao positivo. E aqui, ó, ficou errado aqui, né? É menos 0,1, tá? Então, disso aqui, eu calculo e obtenho o valor aqui. Até obteve um valor diferente do que eu tinha obtido, né? Deixa eu até consertar aqui. Só um momento, gente. Só um momentinho aqui. Acabei colocando o negócio errado.
Foi. Voltando aqui, tá, gente? Desculpa aí, tive que olhar um negócio aqui e corrigir. Então, na calculadora, a gente obtém esses resultados aqui. Percebo que ele dá a equação novamente, tá? E dá as raízes, tá? Como a gente tem uma equação de quarto grau, ele vai dar 4 raízes, né? Igual a equação de segundo grau, a gente tem 2 raízes. Na equação de quarto grau, a gente vai ter 4 raízes, tá? Então, ele deu as 4 raízes aqui. Agora, qual o valor que a gente vai utilizar? Então, aqui, ó, nós temos a raiz x1, que é 48,23, esse número gigantesco aqui. x2, menos 31,69, e nós temos 2 raízes com uma parcela irracional, né, irreal, né, que esse i aqui é o número irreal, né? Então, primeira coisa que a gente vai fazer, a gente vai desprezar essas 2 raízes aqui. Essas 2 raízes que têm valores irreais, a gente despreza, a gente não usa, tá? Minha distância, ela pode ter um valor negativo? Não. Distância, não. Então, a gente vai desprezar essa segunda raiz. Então, a gente ficou com uma raiz. E vai ser assim, tá? A gente vai desprezar números negativos e esses números com valores irreais, tá? Então, eu fiquei com x igual a 48,23 e aquele número gigantesco. Só que eu não vou usar decimais, eu vou usar o número redondo. Eu vou arredondar esse número, tá? Para 48, né? Porque depois da vírgula aí tem um 2, né? Então, eu vou manter 48. Então, a minha raiz, o meu x, vai ser 48 centímetros, que é o meu LT. Então, esse é a minha distância da transversina. Só que a gente deve lembrar que a gente tinha, não era uma igualdade, a gente tinha, era um menor ou igual, né? Então, esse número, essa distância de 48 é o maior valor de distância que eu posso ter. Posso usar uma distância menor? Posso, mas eu não posso utilizar uma distância maior do que 48, tá? Então, esse valor de 48 é o meu valor limite. Então, a minha distância máxima é 48 centímetros entre as transversinas. Ok, tenho o valor da distância, né? 48 centímetros. Só que eu quero saber também, né, a quantidade de transversinas que eu vou precisar no meu projeto. Então, vamos lá. Eu vou pegar o espaçamento. O que é espaçamento? Os espaços que irão existir entre as transversinas, né? Aquela quantidade de espaço que eu vou ter na hora de dispor as minhas transversinas. Lembrando que o comprimento da minha transversina, né? Tem uma lagem aqui. O comprimento da minha transversina, a minha transversina vai ficar assim. Não, na verdade, ela vai ficar assim, tá? Então, a minha transversina, o comprimento dela, a minha caneta é a minha transversina. O comprimento da minha transversina vai ficar no menor vão da laje. Então, o espaçamento que eu estou dizendo, tá? Vou até colocar aqui o desenho desenhar a minha transversina, só para vocês terem uma noção. Essas linhas aqui são as minhas transversinas, tá? O espaçamento é justamente esses espaços entre as transversinas. O comprimento da transversina, nesse caso aqui, dessa laje, por exemplo, né, que é a minha folha, ela fica no menor vão da laje, tá? E o maior, né, é onde tá os espaçamentos, tá? Então, por isso que eu pego
o L maior e divido pela distância entre as transições, tá? Então, eu vou pegar o maior vão da laje, o vão livre. O que seria esse vão livre? De face a face, né, da viga até a outra viga, né, vai ser o meu vão livre dessa laje, tá? Peguei novamente o desenho em planta da laje para a gente observar qual que vai ser o nosso maior vão livre. Bom, a nossa laje aqui é uma laje quadrada, tá? Então, eu tenho um vão livre aqui nesse sentido de 244 centímetros e nesse sentido aqui, né, perpendicular, também de 244 centímetros. Então, qualquer um desses valores me atenderia porque são valores iguais, tá? Só que eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar as minhas vigas, as minhas transversínas dispostas nesse sentido aqui, tá? Então, eu vou colocar ela ao longo digamos, do eixo Y, tá? E, então, o meu maior comprimento vai ser esse daqui que eu vou adotar de 244, tá? Nesse caso aqui. Então, fazendo essa conta, eu pego os 244 e divido pelo LT, que a gente calculou, que é 48, tá? Tem que estar tudo em centímetros. Então, o número de espaçamento, se vocês fizerem a conta aí, vai dar um valor de 5,24, se eu não me engano. Bom, então por que eu estou usando o 6? Por que eu não usei 5? Bom, é interessante a gente arredondar para cima, mesmo que um valor depois da vírgula seja menor, tá? Então, quanto mais espaçamento, melhor. Por quê? Porque quanto mais espaçamento, melhor. Porque se eu tenho mais espaçamento, significa que eu tenho mais transversinas. Então, se eu tenho mais transversinas, eu estou a favor da segurança, porque está contendo melhor o meu painel. Se eu adotar 5, eu diminuo a quantidade de transversina, e isso não é interessante. Então, sempre que eu encontrar um valor quebrado, mesmo que esse valor quebrado seja um valor inferior a 5, por exemplo, eu tenho que arredondar esse número sempre para cima, tá? Então, aqui nesse caso, por exemplo, eu vou encontrar um valor de 5,2, se eu não me engano, tá? Então, eu vou arredondar para 6, para um número maior, né? Então, com esse espaçamento, eu vou ter maior quantidade de transversinas, tá? Tá, obtive esse espaçamento, mas ainda não obtive a quantidade de transversinas. Bom, eu vou voltar na equação, porém, naquela equação de espaçamento, porém, eu vou usar agora o número inteiro e obter o valor real da distância entre as transversinas, tá? Então, eu pego novamente a minha distância, né, a nova distância entre transversina, vai ser aquele comprimento maior da minha laje, e vou dividir pelo espaçamento que a gente acabou de calcular. Por que a gente calcula novamente? Porque quando a gente calcular, a gente achou um valor de 5,20 alguma coisa. Então, e eu arredondei o número para cima. Ou seja, eu alterei indiretamente o meu valor de distância. E eu preciso encontrar esse novo valor para eu obter exatamente o valor, a quantidade de 6 espaçamentos. Então, eu pego novamente o 244 e divido pelo espaçamento que a gente obteve, que é o 6. Então, eu pego 244, divido por 6 e vou obter a minha nova distância, que é 40,7 centímetros. Ou seja, eu diminuí a distância entre as transversinas. Antes era 48, agora eu fui para 40,7. Tem problema? Não tem problema. Melhorou, porque se eu estou reduzindo a quantidade de espaçamento, significa que eu estou aproximando a transversina uma da outra e eu estou diminuindo a flecha do painel, né? Então, eu estou limitando a flecha desse painel. Então, a minha estrutura está ficando mais rígida, tá? Mas ainda não encontrei a quantidade de transversina. Como que eu vou encontrar essa quantidade? Agora, eu consigo dispor as minhas transversinas em projeto e determinar a quantidade. Como assim? Eu pego a minha laje e desenho as transversinas. Então, aqui, ó, eu coloco as transversinas
respeitando a distância. Então, daqui da face da viga, eu coloco uma distância de 40,7 centímetros, desenho minha transversina, vou fazendo esse desenho, né, até chegar no valor, né, até completar a minha laje. Então, a gente vai perceber, né, que a gente vai ter 1, 2, 3, 4, 5, 6 espaços, que foi o que a gente obteve, e nós vamos ter a quantidade de transversinas. 1, 2, 3, 4, 5. Tá? As minhas transversinas são essas linhas em vermelho. Então, eu vou ter 5 transversinas, tá? Então, essa é a quantidade de transversina que eu vou ter neste projeto, tá? Então, elas que vão conter, né, a minha laje, vão resistir à carga que está vindo na laje, tá? E também vão conter, né, a barriga desse painel ao receber o concreto, tá? Então, essa é a quantidade de transversina que a gente vai ter. Bom, o próximo passo é a verificação das transversinas no estado limite útil. Não basta eu apenas definir a quantidade de transversinas, né, sem saber se ela vai resistir ou não ao carregamento, né, à ruptura do painel, tá? Então, novamente, a gente vem com aquela estrutura, aquela viga, né, representativa, né? Lembrando que essa linha, esse eixo da viga é o meu painel e os apoios são as transversinas. O que vai mudar dessa verificação com o distanciamento da transversina? O valor do carregamento que está sobre ela. Agora, a gente vai usar uma carga que a gente obteve no estado último. Vamos fazer da mesma forma, porém, a gente vai utilizar a combinação última, né, o valor de carga última. Então, a gente obteve esse valor de 6,748, multiplica por B, que é o unitário, que é 1, tá? Faz essa multiplicação, nós vamos chegar nesse valor. O que acontece quando a gente tem um carregamento uniformemente distribuído em uma viga? A gente tem diagrama de esforço cortante e diagrama de momento fletor. E quando a gente tem um carregamento distribuído em uma viga biapoiada, e esse carregamento distribuído é ao longo de todo o seu comprimento, a gente vai ter um diagrama com essa cara, né? Um diagrama onde a gente vai ter os apoios, tá? Isso vai ocorrer, né, nessa viga aqui, ok? O que acontece nessa verificação? Nessa verificação, né, onde é crítico é no momento máximo, tá? Então, eu vou dimensionar, né, essa estrutura, né, passando por esse momento máximo, tá? Então, eu vou calcular esse momento máximo e aí eu vou conseguir obter a tensão máxima que está atuando nessa estrutura, tá? E aí, isso vai ficar para a próxima aula, tá? Porque o nosso horário terminou, tá? Mas esse ponto máximo, tá? Para essa viga aqui, com esse carregamento, tá? Vai ser dado por essa fórmula de momento máximo, tá? Eu passei isso no vídeo também, né? Esse momento máximo aí, tá? Então, a gente vai utilizar essa fórmula e depois fazer a verificação, tá? Mas isso a gente vai deixar para a próxima aula, ok? Então, gente, deixa eu tirar aqui. Então, a gente viu só a parte da distância de transversinas. O pontalhete vai seguir também a mesma história, tá, das transversinas para obter esse valor. Vai seguir a distância entre o pontalhete vai ser da mesma forma que a gente obteve para as transversinas, tá? Eu vou passar uma atividade justamente para vocês definirem a distância entre os pontalhetes, tá? Só para vocês treinarem isso, tá? E utilizarem aquela calculadora lá, né, para calcular a equação e obter essa distância, tá? Então, gente,
até a próxima aula. Uma boa semana para vocês. Essa semana é uma semana para você de estudo autônomo, né? Então, uma boa semana para vocês. Bom estudo para vocês aí, ok? E mais tarde eu passo um vídeo para vocês também, né? Continuando esse assunto, né, de dimensionamento de formas e escoramento de madeira, tá bom? Então, até a próxima aula. Qualquer dúvida, pode entrar em contato comigo. Tá já? Tchauzinho para vocês. Boa semana aí. Tchau. Tchauzinho. Tchau, até mais. Tchau, viu? Glaucimar. Tchau.